Glória a Deus. Queridos, domingo passado nós começamos essa série de sermões a respeito das 7 igrejas do Apocalipse. Como citei domingo passado, o Apocalipse não é um livro a qual possamos ter medo dele. Apocalipse não é livro de medo, Apocalipse é livro de esperança. Apocalipse é a conclusão dos fatos e nós estamos do lado vencedor. Nós estamos do lado que triunfa sobre a morte, sobre os tempos, e nós reinaremos com o Senhor pelos séculos dos séculos. Hoje nós nos deparamos com a carta de Esmirna, e olha como Deus é maravilhoso. A carta de Éfeso tratava do quê? Faltava o que na igreja de Éfeso? Você lembra? O que faltava na igreja de Éfeso? Faltava o amor. Deus preza pelo amor. Deus requer o amor. E quando chegamos à carta de Esmirna, nós agora nos deparamos com uma igreja perseguida, uma igreja sofredora, uma igreja caluniada, uma igreja que era uma igreja perseverante, mas era uma igreja que sofreu muito. Então nós estamos diante do sofrimento. Eu até pensei em abrir um parênteses e fazer uma ministração, um sermão especial sobre o culto da Páscoa. Mas nós já estamos diante desse texto, querido, porque Deus é misericordioso e já nos trouxe para a carta de Esmirna, uma igreja que sofre, uma igreja perseguida. Por isso, o título desse sermão de hoje é Ser Fiel até a Morte. Nos dias de hoje falta fidelidade. Como ser fiel diante de um mundo caído? Como ser fiel diante de um mundo corrupto? Como ser fiel diante de um mundo em que os valores estão invertidos? Como ser fiel? Esse é o desafio da igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna tem o desafio de ser fiel e ter essa fidelidade em meio à perseguição. Uma coisa é sermos fiéis quando estamos num país laico, quando estamos num país que não tem uma perseguição ferrenha aos cristãos. Outra coisa é estarmos no meio de um cenário, de uma cultura, onde ser cristão é ser perseguido, onde ser cristão não é ser modismo nem popularidade, pelo contrário. É esse o desafio dessa igreja. E o sofrimento revela quem é fiel ou quem é conivente. Você quer saber se você é fiel? Até mesmo a sua esposa seja sujeitado a pressões, seja imposto a situações que vão te colocar contra os seus princípios, e aí sim você saberá se você é fiel ou se você é conivente, se você é aqueles que se amoldam aos padrões a quais estão te inserindo. O fato é que essa igreja é uma igreja que foi muito perseguida durante os seus dias. Essa palavra Esmirna significa mirra, significa uma erva. Mirra era uma erva amarga. E olha como Deus ele é poderoso, ele traz essa Esmirna, a palavra Esmirna, justamente para o significado da igreja. Uma igreja que era espremida e que era amargo o seu líquido. Uma igreja que sofreu, uma igreja que padeceu, mas uma igreja a qual não recebe da parte de Jesus críticas. A igreja de Éfeso, que vimos no domingo passado, ela recebe críticas e elogios, mas a igreja de Esmirna não recebe críticas da parte do Senhor, só recebe elogios. Essa é uma igreja a qual o Senhor está no meio dos seus candeeiros, está passeando pelas igrejas, examinando as igrejas, mas quando ele passeia sobre a igreja de Esmirna, ele não encontra problema nenhum. Apesar de ser uma igreja perseguida, sofredora, caluniada, mas o Senhor não encontra ali problemas doutrinários, problemas teológicos, ele não encontra. E isso já nos ensina muitas coisas. Às vezes nós achamos que ser uma igreja relevante é ser uma igreja com uma estrutura, com uma quantidade de membros grandes, uma igreja que tem uma reputação boa para Jesus. Uma igreja relevante é uma igreja que sabe sofrer até a morte. Pode tirar aí, irmão, se você quiser
Raildo, cadê o Raildo? Alguém ajuda ali o irmão que ficou o cabo do ventilador bem em cima dele. Então, essa igreja era uma igreja que, para ser cristão lá, não era simples, não era fácil. E quantos de nós estamos passando por momentos de sofrimento também? Passando por momentos como a igreja de Esmirna, onde a nossa fidelidade está sendo provada, onde nós estamos sob pressão das circunstâncias, quer seja no casamento, quer seja nas finanças, na saúde, na família, ou na nossa vida espiritual. Todos nós passa por dificuldades, todos nós passa por momentos aos quais nós paramos e pensamos: cadê Deus? Parece que Deus não escuta, parece que Deus está em silêncio, parece que Deus não escuta as nossas orações, os nossos clamores. Você já passou por momentos assim? Ou você está passando por um momento assim? Uma igreja que sofre, um povo que sofre. Se olharmos para o Salmo 73, Asaf, ele começa a questionar Deus, porque Asaf começa a olhar para os ímpios, começa a olhar para aqueles que não seguem a Jesus, e começam a ver que esses prosperam, que esses têm uma vida boa, que esses parecem não ter problema. E Asaf questiona o Senhor. Asaf diz: Senhor, como é que eu estou na tua casa, na tua igreja, cumprindo os teus mandamentos, e parece que para mim as coisas são tão difíceis. As coisas para mim parecem que são sempre mais complicadas. Mas quando eu olho para o mundo e eu olho para os ímpios, parece que eles vivem uma vida melhor do que a minha. Você já se fez esse questionamento? Por que os justos eles sofrem e os ímpios prosperam? Esse foi o questionamento de Asaf. Asaf questionou ao Senhor: por que isso acontece? E Asaf tem a sua resposta quando ele entra dentro da casa do Senhor, e o Senhor responde para Asaf: não, Asaf, você está com a perspectiva errada das coisas, Asaf, porque eu não vejo como o mundo vê, Asaf. Eles podem ser ricos no mundo, mas eles são pobres espirituais, eles são como palhas, Asaf. E Asaf começa a glorificar Deus. Por isso essa igreja que estava numa cidade rica, mas a igreja era pobre. E quando o Senhor se depara com esse texto, ele diz no verso 9: eu conheço a tua tribulação, eu conheço a tua pobreza. Aí na minha Bíblia diz entre parênteses: mas tu és rico. Jesus estava dizendo: olha, eu sei o que você tem passado, eu sei as dificuldades que você tem enfrentado, eu sei as lutas que têm imperado na sua vida, eu conheço todas elas, eu estou vendo a tua tribulação, eu estou vendo a tua pobreza. Mas deixa eu te falar, você pode ser pobre no mundo, você pode ser pobre quando as pessoas te olham de olhos naturais, mas para mim você é rico, para mim você é rico espiritual. A questão, queridos, nunca foi se ter, a questão nunca foi ter posses, a questão é ser. Para Jesus não importa o que temos na terra, para Jesus importa o que somos diante dele no céu. Você quer ser rico na terra e pobre no céu? Essa igreja era pobre na terra, mas ela era rica no céu. Tu és rica, Esmirna. E é muito interessante que, se você já se deparou com esses textos, Jesus ele fala conforme a cultura e o entendimento da cidade. Ele não traz aqui palavras aleatórias, casuais, não. Ele traz as palavras certas, consoante ao que a cidade vivia, ao que aquele povo vivia. Então, todas as palavras usadas por Jesus aqui são palavras que aquela cidade e os cidadãos dela entendiam. E quando nós nos deparamos com o texto de Esmirna, o Senhor ele está dizendo para nós: mas eu conheço a dificuldade de vocês, eu sei o que vocês estão vivendo, e o que o Senhor requer de nós essa noite, o recado de Deus para nós essa noite é: aguenta firme, fica firme na luta que você está passando, não desiste, não chuta o balde, continua firme.
Porque eu estou vendo a tua dificuldade, mas chegará o dia em que você também cessará essa luta e você desfrutará das tuas riquezas no céu. É um chamado a nós termos perseverança em meio às dificuldades, em meio aos problemas. Em meio a momentos assim, a gente quer que o Senhor nos tire dele, não é? Quando você está passando por um momento difícil, o que você quer fazer nesse momento? Você quer sair desse momento. Mas às vezes não é assim que o Senhor faz conosco, querido. Ele permite nós ficarmos no momento para moldarmos o nosso caráter, para forjar o que precisa ser forjado em nós. O Senhor não quer nos tentar, o Senhor quer retirar um líquido de dentro de nós. O Senhor está dizendo: olha, eu provo, mas eu provo com um propósito. As provações do Senhor têm propósito. As provações do Senhor são pedagógicas. Ele não nos tira da dificuldade. Ele diz: eu ficarei com você na dificuldade. Eu não vou te isentar da fornalha, mas eu estarei contigo dentro da fornalha. Eu serei o quarto homem passeando por dentro da fornalha. O Senhor nunca nos isentou das lutas, querido. Esse evangelho que está sendo pregado é um evangelho diferente do evangelho da Bíblia. E nós aprenderemos hoje que ser fiel a Cristo não é receber dele o que ele pode dar. Não é ser próspero, não é receber carro, não é isso. É entender que antes da coroa tem uma cruz a ser levada. É entender que o evangelho é um evangelho da renúncia. É entender que é um evangelho que precisamos abdicar, que precisamos sofrer. Você está disposto a sofrer por Jesus? Você está disposto a padecer por injúrias, por acusações, por amor de Jesus? É o que essa igreja viveu, é o que essa igreja passou, e é isso que o Senhor quer falar conosco essa noite. Essa igreja era uma igreja pobre numa cidade rica. Esmirna era rival da cidade de Éfeso, mas a cidade de Esmirna era uma cidade bela, era uma cidade considerada o ornamento e a coroa da Ásia Menor, uma cidade comercial, uma cidade onde ficava o principal porto da Ásia. Lá tinha um monte chamado Monte Pagos, coberto de templos, com uma arquitetura bonita, de diversas casas formosas. Mas também era uma cidade idólatra, uma cidade que tinha templos dedicados a Cibele, a Zeus, a Afrodite. E para você ter uma ideia, essa cidade, a qual não recebe críticas da parte do Senhor, essa cidade ainda existe até hoje. Essa cidade ainda tem uma igreja lá até hoje. Está lá na Turquia. A igreja de Éfeso, que ministramos domingo passado, deixou de existir. O candeeiro dela foi removido. Mas a cidade de Esmirna não, ela continua lá. E Jesus começa a dizer no verso 8, deixa a sua Bíblia aberta, por favor. O verso 8 começa a dizer: ao anjo da igreja de Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Jesus está falando sobre a cidade, porque essa cidade já tinha sido destruída outrora. Essa cidade foi fundada como uma colônia grega em 1000 a.C. Mas no ano 600, presta atenção por favor, os lídios a invadiram e a destruíram por completo. Mas no ano 200, essa cidade foi reconstruída e se tornou a mais bela cidade. Quando Cristo disse que estava morto, mas agora estava vivo, ele estava falando para aqueles cidadãos: olha, vocês um dia estiveram mortos também, e vocês reviveram. Essa cidade também era uma cidade fiel a Cristo, mas uma igreja, na verdade, fiel a Cristo. Mas a cidade era fiel a Roma. Esmirna sabia o que era o significado da palavra fidelidade. De todas as cidades da Ásia Menor, a Esmirna era mais fiel a Roma. Foi a primeira cidade a erigir um templo à cidade de Roma. Então era uma cidade muito fiel a Roma. E para essa cidade, Jesus diz para eles, no verso 10, parte B, diz: ser fiel até a morte.
e dar-te-ei a coroa da vida. Por que ele menciona a coroa da vida? Porque lá também era uma cidade de jogos atléticos, cidade de um estádio muito grande, onde os povos se reuniam ali para disputar uma coroa de louros. E Jesus está dizendo para eles: olha, eu não vou dar para vocês uma coroa de louros, mas eu prometo a vocês uma coroa da vida. Jesus está falando consoante o que aquela cidade vivia. E essa igreja, no meio de uma cidade pobre, rica, era uma igreja pobre, era uma igreja caluniada. E essa igreja só recebe da parte de Deus elogios. O que podemos aprender com essa igreja? Como podemos ser fiéis no meio de um momento, de uma circunstância como era a qual essa igreja vivia? Você é uma pessoa fiel? Você é uma pessoa fiel? Porque hoje, maridos e esposas quebram os seus votos assumidos no casamento muito fácil. Os pais quebram os votos assumidos no batismo dos seus filhos. Os crentes estão quebrando muitas das vezes os votos feitos no dia de confissão de fé. Falamos de Judas, que traiu Jesus, que vendeu Jesus. E nós? Será que não temos vendido Jesus por qualquer coisa? Por qualquer prato de comida, por qualquer outra programação que se abre para nós? Será que temos sido fiéis? Será que temos sido fiéis até a morte? Como eu posso ser um crente fiel em meio a tempos de prova? Primeira coisa, eu preciso compreender que seguir Jesus primeiro inclui cruz antes da coroa. Primeiro Jesus diz: olha, quer ser meu discípulo? Pega a tua cruz e siga-me. Para nós entendermos e sabermos viver uma fidelidade de Cristo a Cristo, precisamos ter um entendimento que precisamos levar a nossa cruz. Essa igreja passou por 4 tipos de dificuldades. Primeira delas, tribulação. Essa ideia, essa palavra tribulação no original significa aperto, sufoco, esmagamento. A igreja estava sendo espremida como se fosse debaixo de um rolo compressor. Você já passou por momentos assim? Em que parece que você está sendo espremido, parece que você está sendo colocado debaixo de um rolo compressor. Era o que essa igreja vivia. Por isso que Jesus diz: eu conheço a tua tribulação. A pressão dos acontecimentos pesava sobre essa igreja. A força das circunstâncias provocava muitos dessa igreja a desejarem abandonar a sua fé, mas eles não faziam. Amém. Eles não faziam. Para você ter uma ideia, chegavam os soldados romanos e diziam: olha, vocês vão negar Jesus agora. Olha, vocês vão adorar o imperador César agora. E eles não se dobravam. Lembram do Monte Pagos que eu falei? Em uma única oportunidade, 1.200 cristãos foram jogados no Monte Pagos. 1.200 cristãos. E aí? Você negaria o seu Deus? Ou você se deixaria ser jogado de um monte e ser morto? Queridos, nós não conhecemos a igreja, a história da igreja. Você não conhece a história da igreja primitiva. A história da igreja é no meio de sangue. E a gente muitas das vezes tem negado o nosso chamado, tem renunciado àquilo que o Senhor colocou em cada um de nós, por coisas tão banais, por coisas tão supérfluas, por coisas tão fúteis. 1.200 pessoas foram lançadas naquele monte em um dia. Em um outro dia, 800 pessoas foram lançadas naquele monte, mortas por não negarem o nome de Jesus. Essa era a igreja de Esmirna. Eles não se dobravam, eles continuavam firmes, eles continuavam fiéis. Isso era a tribulação que eles passavam, fora a pobreza. Essa pobreza no original tem 2 palavras: pitocheia e penia.
Pitocheia fala de uma pobreza total, extrema, representada como um mendigo ali numa rua, agachado. Já a palavra penia é o homem que carece do supérfluo, enquanto Pitocheia é o que não tem nem o essencial. Apesar de ser uma igreja que estava passando por tribulação e perseguição, pastor, mas as despensas deles estavam cheias. Estavam não, eles estavam com fome. Eles eram pobres. Começa a imaginar a realidade dessa igreja, querido. Começa a imaginar a realidade desses cristãos. Era uma igreja pobre. Jesus, no Sermão do Monte, diz: bem-aventurados são os pobres. Essa era uma igreja que carecia até mesmo do essencial. Terceira coisa, era uma igreja difamada. Olha o que a continuação do verso 9 diz: olha, conheço a tua tribulação, já falamos, a tua pobreza, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Eles eram difamados. Difamados por quem, pastor? Pelos próprios judeus. Havia uma sinagoga em Esmirna, uma sinagoga influente. E essa sinagoga, ocupada por judeus, era uma sinagoga a qual criticavam os crentes de Esmirna. Acusavam, difamavam os crentes de Esmirna. Eles eram perseguidos. Eles eram injuriados. Que coisa triste é quando a própria igreja fala dela mesma. Que coisa triste é quando, ao invés de sermos apoiados, nós somos criticados e difamados. Era o que estava acontecendo naqueles dias, querido. De onde parece que vamos receber apoio, recebemos difamações, recebemos críticas. Jesus usa a expressão: vocês não são quem vocês dizem que são. Vocês são uma sinagoga de Satanás. Quando nós nos levantamos contra a igreja e contra os que são igreja, nós estamos do lado do inferno, querido. Nós estamos difamando a igreja do Senhor. Nós estamos sendo sinagoga de Satanás, igreja de Satanás. Os judeus foram os primeiros a fazer isso. Se você já teve a oportunidade de ler a Bíblia toda, quando você chega, por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos, no começo da igreja primitiva, lá no primeiro século, você vai se deparar que o povo que mais perseguiu os cristãos não foi os romanos, como nós pensamos, foi os próprios judeus. Eram os judeus que perseguiam os cristãos. Eram os judeus que difamavam os cristãos. Eram os judeus que apontavam para os romanos as suas causas, levavam as situações para os romanos. Foi os judeus que entregaram Jesus. Pilatos, ele por alguns momentos, ele até quis livrar Jesus. Ele tenta. Mas o texto nos diz que a multidão, de forma insistente, persuadida pelos fariseus, saduceus, mestres da lei, a multidão dizia: solta Barrabás e crucifica Jesus. Solta Barrabás e crucifica Jesus. Por isso que Jesus chega a dizer: eu vim para os meus, mas os meus me rejeitaram. Que coisa triste é nós acharmos que somos alguma coisa, mas não somos. Jesus diz para eles: e a blasfêmia dos que assim mesmo se declaram judeus, mas eles não são judeus. Isso é falsa piedade. Essa igreja passava por difamações. Essa igreja sofreu acusações levianas. Foram tidos por canibais, por celebrarem a ceia com o pão e o vinho, como vamos fazer hoje, símbolos do corpo de Jesus. Eles foram tidos por imorais, por celebrarem a festa do ágape antes da Eucaristia. Foram tidos como divisores de famílias, pois uma vez que eles se convertiam, eles deixavam as suas crenças pagãs e começavam a servir a Jesus. Por isso que Jesus diz
nas suas biografias: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Às vezes a divisão começa na nossa casa, querido. Às vezes a divisão começa na nossa família. Eles foram acusados de ateísmo, porque não se dobravam aos vários outros deuses que a cidade tinha. Eles foram acusados de deslealdade, de serem revolucionários, porque se negavam a dizer que César era o seu Senhor. Eles foram difamados. E por último, a tribulação, a pobreza, a difamação. Eles, diante disso tudo, se não mortos, eles já eram jogados na prisão. A prisão era uma antessala do sofrimento. Quando eles eram colocados na prisão, ali eles eram abandonados. Ali muitos deles morriam de fome. Muitos deles morriam em condições precárias, porque eles já eram colocados lá por isso. Esse povo viveu circunstâncias difíceis, querido. E o que nós precisamos entender à luz dos nossos dias é que a avaliação de sucesso de Jesus é diferente da do mundo. Jesus enxerga diferente. Jesus vê diferente. Ele não enxerga como nós enxergamos. Ele não enxerga como o mundo enxerga. Ele não avalia como o mundo avalia. Ele avalia diferente. Essa igreja de Esmirna era uma igreja pobre. Pobre porque a maioria dos crentes vinham de classes baixas. Pobre porque muitos dos membros eram escravos. Pobre porque aqueles que tinham bens, os bens eram tomados e saqueados. Pobres porque os crentes eram perseguidos e jogados nas prisões. Pobre porque os crentes não se corrompiam por meio dos fraudes que aquela cidade tinha. Uma igreja exprimida, sofrida, acuada. E embora essa igreja fosse pobre financeiramente, era uma igreja rica dos recursos espirituais. Era uma igreja que não tinha tesouros na terra, mas os tinha no céu. Quantas vezes nós temos perdido os nossos templos, os nossos recursos, em meio a adquirir tesouros na terra? Jesus diz: não acumule onde a traça e a ferrugem corrói, mas comece a acumular nos céus. Essa igreja é uma igreja pobre, pobre na terra, mas rica no céu. A avaliação de Jesus é diferente, queridos. A riqueza de uma igreja não está na construção do seu templo, na beleza dos seus móveis, na opulência do seu orçamento, na projeção social dos seus membros. A igreja de Laodiceia, por exemplo, considerava-se rica, mas Jesus disse para ela: você é pobre. A igreja de Filadélfia tinha pouca força, mas Jesus disse: eu vou colocar diante de você uma porta aberta. A igreja de Esmirna era pobre, mas aos olhos de Jesus ela era rica. Enquanto o mundo avalia os homens pelo ter, Jesus avalia pelo ser. Jesus não avalia pelo que temos, Jesus nos avalia pelo que somos. Do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Do que vale o mundo ter o homem ter todos os recursos do mundo, mas passar uma eternidade sem Deus? Essa igreja era uma igreja fiel mesmo diante de situações difíceis. O que importa não é ser rico no mundo, o que importa é ser rico para com Deus. Tem gente obcecada por ter sucesso no mundo e não está adquirindo tesouros nos céus. Nós podemos ser ricos para com Deus, mesmo pobres na terra. Podemos ser ricos na fé, ricos em boas obras. Podemos desfrutar das insondáveis riquezas de Deus. Podemos abrir a nossa boca e dizer como Pedro disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas aquilo que tenho eu te digo, levanta-te e anda. Podemos ser uma igreja rica em Deus.
À vista de Deus há tantos pobres homens ricos, como ricos homens pobres. O que você é para Deus? Será que Ele olha a tua riqueza no mundo, mas você é pobre no céu? O que importa para você? O que importa para você? Você prefere a riqueza da terra ou a riqueza do céu? Você prefere se desgastar na terra e ser separado do Senhor como um bode, como aquele eu não te conheço, se afasta de mim? O mundo vê isso, querido. O mundo vê a aparência, o mundo vê o carro que temos, o mundo vê a empresa que temos, o mundo vê a quantidade de funcionários que temos, o mundo vê tudo isso, e o mundo intitula isso de ser sucesso. É errado. Sucesso para Deus não é isso, porque senão Ele tinha taxado essa igreja de uma igreja pobre, física e espiritual. Mas Ele diz: olha, você é pobre na terra, mas você é rica no céu. O nosso sucesso não é medido pelo que temos, é medido pelo que somos. A nossa alegria não vem do que temos, a nossa alegria vem do que somos em Deus. Você quer ter ou quer ser? Você quer ter posses, dinheiro, recurso? E não estou fazendo aqui nenhuma apologia à pobreza, querido. Nenhuma apologia a não trabalhar, não, longe de mim. Mas às vezes nos concentramos muito, colocamos os nossos olhos com muito intento nas campinas de Sodoma e Gomorra, porque elas são bonitas demais, mas elas podem nos afastar de Deus, querido. Abraão disse para Ló: Ló, tu quer ir para onde, Ló? Ló olhou as campinas de Sodoma e Gomorra porque era bonita, porque era verdejante. Cuidado com aquilo que os teus olhos veem. Às vezes olha e vê que é bonito demais, é um emprego bom, eu vou ter reputação, eu vou ter reconhecimento. Mas quando Ló escolhe a Sodoma de Gomorra, as campinas de Sodoma e Gomorra, você conhece a história de Ló. Você conhece que a família dele toda padeceu naquela cidade. Aquela cidade era uma cidade perversa, era uma cidade que foi destruída por Deus. A mulher de Ló estava tão concentrada naquela cidade que olhou para trás, virou estátua de sal. Ló escapou com as suas 2 filhas, mas as 2 filhas embebedaram Ló e tiveram relações incestuosas com o seu próprio pai, gerando 2 povos inimigos do povo de Deus, os amonitas e os moabitas, querido. Cuidado, olhar para as campinas de Sodoma e Gomorra pode nos afastar de Deus. Olhar para um emprego que é bom, mas será que lá terá uma igreja saudável e bíblica para me congregar? Será que lá eu não vou me afastar dos caminhos do Senhor? Será que lá eu não vou estar envolto em tanto trabalho? Cuidado. Precisamos ter atenção, precisamos ter discernimento. Essa cidade estava pronta a fazer qualquer sacrifício por amor a Jesus. O verso 10 diz assim: não temas as coisas que tem de sofrer. Jesus está dizendo para aquela cidade, para aquela igreja: vocês estão sofrendo já. Eu já disse que conheço a tribulação de vocês, a pobreza de vocês, a difamação a qual a sinagoga de Satanás está impondo a vocês. E Jesus ainda diz no 10: mas vocês ainda vão sofrer. Ele diz: ó, não temas as coisas que tem de sofrer. Quer dizer, ainda vem o sofrimento pela frente. Jesus está dizendo: não temas. E ele continua: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ele conclui dizendo: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aqueles crentes pobres, perseguidos, caluniados, e agora estavam sendo encorajados a enfrentar a morte se preciso for.
não é ser fiel até o último dia da vida, é ser fiel até o ponto de morrer por essa convicção. Será que você teria essa coragem de morrer pela tua fé? De morrer pelo Deus que você declara ser o teu Senhor e Salvador? Será que você teria coragem de alguém colocar uma arma na sua testa e dizer: nega Jesus ou morre? E você dizer: eu não nego meu Senhor? Será que nós teríamos essa coragem? É preferível morrer a negar Jesus. É melhor que morramos. Paulo chega a dizer: a morte para mim é lucro. Esse foi o homem que viveu dessa forma também. Um homem que viveu sem colocar peso na sua vida. A minha vida já está sendo entregue como libação. Eu sei viver um pouco, eu sei viver um muito. Eu sei viver. Eu sei viver na escassez, eu sei viver na abundância. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Essa igreja estava sendo dita por Jesus: olha, seja obediente. Seja obediente até a morte. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A história da igreja diz que o pastor dessa igreja era um homem, um bispo chamado Policarpo. Bispo esse que foi discípulo de João, o apóstolo João. Policarpo foi literalmente fiel até a morte. Um líder dedicado que foi queimado vivo em uma fogueira no ano 155 depois de Cristo. Os seus algozes pediram que dissesse: diga que César é Senhor, mas ele recusou a fazer. Levado ao estádio, o procônsul estou com ele dizendo: jura, maldiz a Cristo e eu te colocarei em liberdade. Policarpo respondeu: 86 anos eu tenho servido a Jesus e ele nunca me fez mal. Só o bem. Como então eu posso maldizer o meu rei e salvador? 86 anos. Eles ameaçaram eles com fera. O procônsul lhe disse: olha, você vai ser queimado e consumido pelo fogo. Policarpo respondeu de forma corajosa: tu me ameaças com fogo que queima por 1 hora e depois de um pouco se apaga. Mas tu és ignorante a respeito do fogo do juízo vindouro e do castigo eterno reservado para os maus. Mas por que tu te demoras? Faze logo o que queres. Foi o que Policarpo respondeu. Os inimigos ficaram furiosos, queimaram o bispo Policarpo vivo em um estádio. Sabe o que ele fazia? Orava e agradecia a Jesus pelo privilégio de morrer como um mártir. Essa é a mesma fidelidade que Deus espera de nós. Fidelidade na vida, fidelidade no testemunho, fidelidade na nossa família. Às vezes nós não somos fiéis nem a nossa esposa. Quem mais dirá Cristo? Eu digo, se você não é fiel nem a sua esposa, se é porque você não ama mais a Jesus do que a sua esposa. Porque eu digo que você amar mais a Jesus do que a sua esposa, a fidelidade à sua esposa é consequência. A fidelidade a qualquer coisa é consequência. Porque antes de pensar em trair a esposa, você vai pensar: eu vou trair o meu Deus. É a fidelidade que Deus espera de nós. Quantos venderam Jesus por dinheiro como Judas? O Judas está sendo queimado aí nas práticas. Mas quantos não estão como Judas? A semana é a dita santa, mas quantos não estão? Hora dessa, bêbados. A semana é a santa,
não pode comer isso e aquilo, mas pode ficar bêbado até cair. Que fidelidade é essa? Trocando Jesus por uma bebida, trocando Jesus por um vício, trocando Jesus por qualquer outra coisa. Foi isso que Judas fez. Traiu Jesus por 30 moedas de prata. Traiu Jesus porque Jesus não cumpriu as suas expectativas. Ele queria um Jesus político, ele queria um Jesus que libertasse ele da opressão dos romanos. Ele queria um Jesus que trouxesse uma rebelião dos judeus contra os romanos. Quando Jesus começou a dizer para os discípulos: olha, não importa que eu vá a Jerusalém e eu vou morrer, ele disse: não, esse não é o Jesus que eu espero. E vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Quantas vezes nós temos trocado Jesus por um prato de comida, como foi Esaú? Esaú era o mais velho, tinha o direito de primogenitura, mas quando chega da caça, cansado, com fome, o seu irmão Jacó tinha feito um prato de lentilha, e Jacó, alguns dizem usurpador, enganador, diz: está aqui, sacia tua fome, meu irmão. Eu troco essa comida pelo direito de primogenitura. E Esaú trocou. Quantos de nós atendendo as nossas necessidades básicas em troca daquilo que o Senhor está nos confiando, querido? Cuidado quando você tiver fome. Cuidado quando você tiver sede. Cuidado quando as suas necessidades básicas estiverem gritando. Porque Jesus foi levado lá na tentação a um estado de fome, e o diabo tentou: manda essas pedras se transformarem em pão. Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus não trocou as necessidades básicas pelo seu propósito. Tem muita gente trocando as necessidades básicas pelo propósito, pela missão que Jesus deu. Foi o que Esaú fez. Eu entrego o meu direito de primogenitura. Foi o que Acã fez quando invadem Jericó, as muralhas são derrubadas. A ordenança de Deus era: olha, não peguem nada dessa cidade, não fiquem com nenhum despojo dessa cidade, pois esses objetos aí são amaldiçoados. Acã se deixou ser seduzido pela ganância. Acã se deixou olhar para uma capa babilônica. Ele disse: não tem ninguém aqui vendo. Pegou a capa babilônica e escondeu debaixo da sua tenda. A palavra de Deus diz que Acã morreu e toda a sua família morreu, querido. Não troque Jesus. Não troque propósito por propostas. Não troque. Vai aparecer muitas propostas para você, porque nós somos colocados à prova todos os dias. Nós somos essa igreja Esmirna. Nós somos colocados à prova todos os dias. Todos os dias vem uma proposta para a nossa mesa. Todos os dias vem uma situação que ninguém está vendo. Não tem ninguém vendo não, dá para tu desviar esse recurso. Não tem ninguém vendo não, dá para tu fazer isso aqui. Não troque o propósito de Deus sobre a sua vida por uma proposta satânica. Não troque, depois você vai arcar com as consequências. Depois você vai arcar com os prejuízos, querido. Eu li aqui em 2 Coríntios 9: aquilo que o homem planta, ele colhe. É a lei da semeadura. O que plantamos, nós colhemos. Quantos trocando chamados, dons, propósitos diante de Deus por qualquer coisa. Aí fala do Judas. Olha aí, o Judas traiu. Olha, o Pedro negou. Nós traímos e negamos por bem menos.
Nós às vezes deixamos de ler a palavra, nós deixamos de nos alimentar de coisas que edificam por uma série, por qualquer outra coisa. Isso é negar Jesus também. Diante do nosso trabalho, ao invés de sermos luz, de sermos sal, nós somos os crentes 007, ninguém sabe que a gente é crente. Somos infiltrados lá dentro, ninguém sabe que a gente é crente. Devíamos ser luz, devíamos ser sal, devíamos declarar a palavra do Senhor nas oportunidades dadas a nós. Isso é negar Jesus. É o que Pedro fez. Ah, tu é Galileu também? Não, eu nem o conheço. Nós fazemos isso também, querido. Nós vendemos a Jesus por coisas menos do que 30 moedas. Seja fiel a Jesus. Mesmo que isso custe o seu namoro, mesmo que isso custe o seu emprego, mesmo que isso custe o seu sucesso, que custe a sua vida, seja fiel. Se você está num lugar que você está contra princípios espirituais, se você está numa relação contra princípios espirituais, custa o meu namoro, que custe, eu prefiro Jesus. Tem gente que troca Jesus por uma pessoa, aí depois a pessoa dá um chute na bunda, ou faz qualquer outra coisa, e você trocou Jesus por essa pessoa, por um emprego. Não, pastor, o emprego é muito bom. Cuidado, pode ser as Campinas de Sodoma e Gomorra, que vai te afastar de Deus. Jesus diz lá no Sermão do Monte: bem-aventurados que são perseguidos pelo meu nome. O servo não é maior do que o seu Senhor. O mundo perseguiu a Jesus. Deixa eu te falar, Ele também vai nos perseguir. Ele também vai nos difamar. Se o mundo estiver muito a favor das nossas convicções e ideologias, nós estamos andando na mesma mão que o mundo, querido. E o mundo anda contra princípios espirituais. Nós temos que andar na contramão. O mundo diz que nós devemos trair a esposa, trair o marido. O mundo diz que se tivermos oportunidade nas nossas empresas, nós retiramos aquilo que ninguém está vendo. Mas Jesus não diz isso. Diz o contrário. Filipenses 1, 29, se você puder abrir. Estou terminando. Filipenses 1, 29 diz assim: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Olha o que Paulo está dizendo. Nos foi concedida a graça de padecermos por Jesus. Paulo diz em outra de suas cartas: sejamos coparticipantes dos sofrimentos de Jesus. O servo não é maior do que o seu Senhor. O nosso mestre sofreu, foi perseguido. Nós também vamos ser. Nós também seremos. Mas Jesus conhece a situação que temos passado. Por isso ele diz para aquela igreja: eu conheço a tua tribulação, eu conheço a tua pobreza, eu conheço esses que estão falando de você, eu conheço. Jesus sabe o que acontece com você, querido. Eu sei que tem momentos que parece que ninguém está vendo o que estamos passando, estamos vivendo, a luta que estamos enfrentando. Deixa eu te falar, Ele conhece, Jesus sabe. Ele diz para cada uma dessas 7 igrejas: eu conheço as obras de vocês, eu passeio no meio da igreja. Ele conhece. Eu não sei para você, mas para mim é reconfortante
Saber que o dono do universo sabe o que estou passando, que a minha situação não está oculta a Ele, é conforto para mim, é reconfortante para mim, porque diante de momentos difíceis nós queremos um parceiro para chorar, nós queremos alguém para compartilhar o que estamos passando, e Jesus está nos dizendo, Ele conhece nossas aflições, Ele anda no nosso meio, Ele sabe o que temos vivido, o que temos passado. A nossa vida não está solta, não está ao léu. O nosso Senhor não dormita nem dorme. Ele está olhando para cada um de nós, vendo cada necessidade que temos passado, vivido. Conhece as nossas tribulações, conhece a nossa pobreza, conhece as lágrimas que derramamos quando oramos, quando estamos diante dEle. Ele sabe que diante dos homens nós somos pobres, mas Ele também sabe que diante dEle nós somos ricos. Ele sabe que tem tesouros guardados para nós no céu. Jesus conhece as línguas caluniosas que falam sobre você, que não entende o que você passa, mas ao invés de chamar e conversar, só fala, só aponta, só libera palavras. Ele sabe, Ele conhece, Ele sabe que somos pobres, mas ao mesmo tempo somos ricos. É o paradoxo da fé, é o paradoxo de Cristo. Ele sabe que somos entregues à morte todo dia, mas ao mesmo tempo Ele diz, eu ofereço a vocês a coroa da vida. Jesus permite o nosso sofrimento, mas por um propósito. Jesus não é carniceiro. Jesus não nos usa sem um propósito, sem uma intenção, sem um objetivo, não. Ele não é como o diabo que quer matar, roubar e destruir. Ele nos prova para sair de nós uma coisa diferente, uma coisa que nem nós sabemos que existe dentro de nós. E quando passamos pelas circunstâncias nós sabemos, porque o Senhor já enxergava isso na gente. A intenção do inimigo sempre é nos destruir, mas o propósito de Jesus é nos provar. O texto diz no verso 10, não temas as coisas que tem de sofrer, não temas. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem dispostos à prova. Quem vai nos colocar à prova não é o diabo, é Deus. É Deus que permite, é Deus que concede essa liberação. Sim, os judeus estão furiosos, o diabo está por trás do aprisionamento, mas ele está a realizar os propósitos de Deus para a nossa vida. O fogo das provas só consome a escória, só queima a palha, porém nos tornará mais puros, mais dignos, mais fiéis. Jesus às vezes está peneirando a igreja, removendo a palha, tirando o trigo, tirando o joio, deixando só o trigo. Precisamos olhar para além do castigo, precisamos olhar para o benefício, para o propósito de Deus. Jesus controla tudo o que acontece nas nossas vidas. Nenhum sofrimento pode nos atingir sem a devida permissão de Deus. Ele diz aos crentes de Esmirna sobre o que está por acontecer, mas ele fixa um limite aos sofrimentos. Ele diz, olha, o verso 10 diz assim, ó, e terdes tribulação de quantos dias? 10 dias. Ele permite a provação, mas ele diz, tem limite. Vai chegar uma hora que acaba, vai chegar uma hora que encerra. Jesus controla tudo que acontece conosco. O inimigo nos ataca, mas não pode ir além do que Jesus diz.
É como Jesus dissesse: olha, a tua linha é aqui, daqui tu não passa, o teu limite é só até aqui. Lembra o que aconteceu com Jó? Tudo foi liberação de Deus. Olha, você toca na família, você toca nos bens, você toca na vida dele, mas você só vai até aqui. O diabo é servo de Deus, ele só vai até onde Deus manda, ele só vai até onde Deus permite. E há 3 verdades aqui no texto para nós. Primeira, o sofrimento é certo. O texto está dizendo: não temas as tribulações, as dificuldades que está por vir. Eu não vou ser leviano, eu não vou ser um pregador coach, eu não vou querer encher a igreja com heresias, porque eu não vou dizer que vai vir só vitórias, bênçãos sobre a sua vida. Não posso dizer isso. O texto nos diz uma coisa: as dificuldades são certas, os sofrimentos são certos. Segunda coisa, mas esse sofrimento é limitado. Terceira coisa, o sofrimento tem data de acabar, é 10 dias. Assim como aconteceu com Jó, Deus diria para o diabo em Esmina: até aqui e não mais. O diabo só pode ir até onde Deus permite. Quem está no controle das nossas vidas é o Rei da Glória. Não tenha medo. Não tenha medo. Se é o Senhor que está dizendo para nós: olha, eu conheço o sofrimento, e está dizendo: não tenha medo, Ele sabe. E eu quero terminar aqui falando de Jesus, porque se encaixou muito bem essa carta para falarmos de Jesus. Porque Jesus também passou por sofrimentos. Jesus passou vitoriosamente pelo caminho estreito do sofrimento. Ele também enfrentou tribulações. Como diz Isaías, ele foi homem de dores, e que sabe o que é padecer. Ele sabe. Ele foi pressionado. Ele suportou pobreza, porque ele mesmo disse: eu não tenho onde reclinar minha cabeça. Foi caluniado. Chamaram ele de bebarrão, chamaram ele de impostor, chamaram ele de blasfemo, chamaram ele de Beelzebu. Falaram de Jesus. Quem dirá de nós? Se falaram do nosso mestre, do nosso Senhor, se interpretaram ele errado, quem dirá de nós? Jesus foi preso, Jesus foi açoitado, Jesus foi cuspido, Jesus foi zombado, Jesus foi pregado numa cruz. Ser pregado na cruz era a pior das mortes. Ser pregado numa cruz era ser considerado maldito. E ele se fez maldito por mim e por você. O diabo achou que estava vencendo, que estava ganhando, quando viu ele morrer, quando viu ele padecer na cruz. Mas Jesus diz na cruz: está consumado. Ele diz: tetelestai, está feito, está cumprido. A missão que o Senhor me deu, eu terminei. Jesus entrou nas entranhas da morte, e Jesus disse: eu venci. Por isso o apóstolo Paulo diz: ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó morte, onde está a tua vitória? Jesus venceu a morte. E ele diz para nós, como disse para essa igreja: não tema as coisas que você vai sofrer. Jesus tem poder para nos consolar, porque ele foi tentado como nós. Ele pode nos socorrer, porque também trilhou esse caminho de sofrimento. Ele é eterno.
Por isso ele começa a dizer no verso 8: eu sou o primeiro e eu sou o último. O Novo Testamento foi escrito no grego eu sou o alfa e eu sou o ômega. Eu sou o início e eu sou o fim de todas as coisas. Eu dar-te-ei a coroa da vida, e o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Jesus está dizendo: vocês irão passar pela primeira morte, a morte física, mas a segunda morte, eu garanto a vocês que vocês não vão passar. Que segunda morte é essa, pastor? A morte espiritual. Eu garanto a vocês, vocês não sofrerão nenhum dano. Jesus padeceu por mim, padeceu por você, como o bispo Policarpo, como muitos hoje, como muitos outros na história da igreja, colocado nas arenas para serem comidos pelos leões, queimados vivos quando acusados por Nero do incêndio de Roma, comidos pelas feras. O verso 11 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Cada igreja tem uma necessidade particular e específica. Cada uma. Para a igreja de Esmirna, Deus está dizendo: vocês não são candidatos à morte, vocês são candidatos à vida. Mesmo sobre tribulação, pobreza, difamação, vocês se encontraram fiéis. Não olhe para o sofrimento, olhe para a recompensa. Não olhe para a dificuldade que você está passando, olhe para a recompensa que você pode receber se você for fiel. Só mais um pouco e ouviremos nosso Senhor nos chamando de volta para casa. Só mais um pouco. Vinde, benditos do meu Pai, entre no gozo do teu Senhor. Chegará o dia. Aqui não tem morte, não tem pranto, não tem choro, não tem luto, não tem dor, porque vocês não passarão pela segunda morte. Vocês podem enfrentar o martírio, mas vocês vão escapar do inferno. Vocês vão entrar no céu e vão receber a coroa da vida. Deus nos chama a ser fiéis, fiéis até a morte. Eu peço que você abra a sua Bíblia em Lucas 24, vou terminar. O louvor pode subir. Lucas 24, o texto diz assim: mais o primeiro dia da semana, no domingo, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus.
Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões, 2 anjos, com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Eu vou ler de novo. Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Feche os seus olhos no nome de Jesus.